o jejum, hein? As pessoas estão falando tanto do jejum, jejum para cá, jejum para lá, jejum intermitente, jejum isso. Será que o jejum realmente faz bem? Vou explicar isso a você no vídeo de hoje. Imagine que o nosso corpo seja feito de tijolinhos. Imagine uma grande construção em que aos pouquinhos você vai colocando vários tijolinhos para que esse corpo seja construído. Esses tijolinhos no nosso corpo são as células, mas diferente dos tijolinhos de uma construção real, os nossos precisam ser trocados de vez em quando. As nossas células, elas têm um processo de nascimento, desenvolvimento e morte. Então, enquanto nós estamos vivendo, o nosso corpo está morrendo também o tempo todo. E aí entra uma questão muitíssimo interessante e uma ligação muito importante com a questão do jejum. Essa célula, ela está protegida por uma membrana que nós chamamos de membrana plasmática, e esta membrana, ela é responsável por controlar tudo o que entra e tudo o que sai da célula. No entanto, o ambiente externo dessa célula também importa muito. Uma pessoa que come demais, uma pessoa que não consegue controlar a sua alimentação ou bebe muita coisa que faz mal para o corpo, acaba afetando a parte externa dessa célula. E quando essa célula está também num processo de morte e ela, por algum motivo, não consegue mais fazer essas trocas e ela explode, o conteúdo genético dessa célula também é espalhado em toda a sua região e isso acaba também afetando todas as demais células. Por isso, esse processo de morte em que a célula envelhece, adoece e ela acaba sofrendo essa explosão, ela não é a melhor forma de nós reconfigurarmos o nosso corpo. Qual é a melhor forma de nós fazermos isso? A célula, o processo de morte celular chamado apoptose, essa célula ela vai se enxugando, ela vai como se ela estivesse com falta realmente de recursos e ela vai minguando, 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 até que chega um ponto que uma célula do nosso sistema linfático, do nosso sistema imunológico, vai englobar essa célula velha, essa célula morta e vai fazer com ela um processo chamado fagocitose. Fagos é comer. Então, literalmente, essa célula do sistema imunológico, ela digere a nossa célula. Aí você vai me dizer, professor Júlio, e o que isso tem a ver com o processo do jejum? Em 2016, um pesquisador, um cientista japonês chamado Yoshinori Ohsumi, esse que vai aparecer na tela aqui para você, ó. Yoshinori Ohsumi, ele conseguiu comprovar uma coisa que a ciência já sabia há bastante tempo, mas não existia comprovação científica, que é o processo chamado autofagia. Então, o que é a autofagia? O prefixo auto já está dizendo que acontece dentro da própria célula. E fagos, de novo, é o processo de digestão. Então, o processo de autofagia é um processo em que a célula começa ela mesma a consumir algumas partes dela mesma. Então, isso permite que essa apoptose, que esse processo da morte celular aconteça da maneira natural. E o jejum, ele motiva a célula a fazer o processo da autofagia. Então, quando uma pessoa come demais o tempo todo e não dá ao seu corpo, não dá ao seu intestino e às suas células o tempo para que elas possam consumir todos os seus recursos, ela acaba fazendo aquela explosão que eu falei para você. De uma forma bastante simples, uma explicação bastante superficial, mas que todo mundo consegue entender muito bem. Ao passo que, quando você faz a autofagia, quando você motiva o corpo a fazer a autofagia pelo processo do jejum, você vai fazendo com que o seu corpo se limpe. E pense que a palavra limpar aqui tem um link muito interessante com o nosso passado evolutivo. Lá no passado evolutivo, nós não comíamos todo dia o tempo todo. Nós comíamos uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias. Pode parecer para a gente agora que isso é impossível de ser feito porque a gente tem alimentação o tempo todo. Mas não é impossível. O nosso processo metabólico ele está preparado para uma adaptação rápida
e a gente consegue sobreviver com pouca alimentação, sim. Existem alguns casos, por exemplo, é claro que isso ainda carece de muita comprovação científica, mas de pessoas que comem uma vez por semana, uma vez a cada 4 ou 5 dias. Quando a gente vai olhar para o nosso passado, a gente vai ver que a utilização desses processos de jejum já são usados pela humanidade há muito tempo. Lá na Grécia Antiga, lá no Egito também nós temos alguns registros de pessoas que tinham algum tipo de problema para resolver. Qualquer problema da nossa vida, por exemplo. E o sujeito para e faz jejum. Na era cristã, isso se tornou extremamente difundido. Eu quero atingir algum tipo de iluminação. Você vai ver os budistas também fazendo muito isso. O cara, para poder fazer a sua meditação, ele tem que fazer jejum. E há uma explicação lógica, científica muito interessante por detrás disso. Quando você faz o jejum, você diminui o ritmo metabólico do seu corpo e automaticamente o teu sistema hormonal também se acalma. Você entra num estado em que você diminui o seu ritmo metabólico e há um processo de conservação de energia. Então a gente se acalma mesmo. Experimenta dar chocolate para uma criança às 8, 9 horas da noite para você ver o que acontece. O processo metabólico fica extremamente acelerado porque no chocolate existe gordura, no chocolate existe o açúcar e você vai ver essa criança agitada, pulando, não dormindo e tal. Enquanto ela não gastar aquela energia, ela não para. Então é importantíssimo que a gente faça esse processo do jejum, sim. Bom, professor Júlio, qual é o tipo de jejum que você pratica e qual é o tipo de jejum que você indica? Nós trabalhamos com um jejum chamado jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? É aquele que você come todo dia, mas você dá um espaçamento de horas entre uma refeição e outra. Então, o jejum intermitente mais conhecido, o de 12 horas. Você pode dizer assim, mas nossa, eu vou ficar 12 horas sem comer. Se você jantar às 8 horas da noite e tomar café às 8 horas da manhã, você já fez as 12 horas, sem nenhum esforço. Então, o de 12 horas é o mais conhecido e é por onde eu indico as pessoas começarem o processo. Não vá logo para um de 20 horas, porque senão o teu corpo, que está acostumado a um processo metabólico específico, vai sofrer muito com isso. Então, o primeiro passo é você começar com o jejum de 12 horas. O segundo passo, você passa para o de 14 horas, janta um pouco mais cedo, às 18 horas, e passa até as 8 horas do dia seguinte. Sempre a gente puxa a janta para mais cedo, tá? Tanto quanto possível. Então, o de 12 horas, o de 14 horas, você puxa a janta um pouco para mais cedo, lá para 6 horas da tarde, e o café da manhã depois das 8. O terceiro nível, agora sim você começa a mexer no café. Você janta às 6 horas, às 18 horas, e joga o seu café para as 10 horas da manhã. E assim sucessivamente. Daqui a pouco você joga para o meio-dia, que é a margem mais segura e a margem mais usada de todos. Você janta às 6 horas ou às 18 horas e vai só comer de novo lá no meio-dia do dia seguinte. À medida que você já tiver isso bem instalado em você, você já tiver conseguido fazer bem esse jejum intermitente, aí em casos mais extremos você pode usar o de 20 horas. Ou seja, a pessoa come uma vez por dia só nas últimas 4 horas do dia. Então, mais ou menos entre 2 horas da tarde e 6 horas, às 18 horas, você pode fazer a sua alimentação. Nós temos aí registros muito comuns dos muçulmanos, por exemplo, ou dos judeus, que fazem um processo de jejum do dia inteiro e comem uma vez por dia e ninguém morreu por causa disso, tá? Então, está aí uma forma de você usar o jejum de maneira benéfica e estão aqui os princípios científicos da autofagia. Isso gerou Prêmio Nobel de Medicina para o senhor Yoshinori Ohsumi em 2016, o que comprova que quando a gente faz o jejum, nós só temos benefícios para o nosso corpo. Alguns casos que a gente tem que cuidar. Pessoas que têm diabetes, pessoas que sofrem com a hipo ou com a hiperglicemia, pessoas que têm algum tipo de disfunção cardíaca ou de disfunção intestinal, devem procurar um médico, devem procurar um nutricionista antes de entrar nesse processo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita o momento, já mete o dedo aí no botão de inscrição e já deixa o seu like aí, que é uma forma de você me deixar motivado e feliz, trazendo conhecimento científico que pode mudar a sua vida de maneira gratuita. Beijo no coração, até o nosso próximo vídeo.